Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, ministrando essa aula online. Vamos fazer uma oração antes da gente iniciar esse estudo. Ó Deus, queremos agradecer ao Senhor por este momento. Pedir a Ti, ó Deus, que fale conosco, com cada um de nós, Pai, com todos os irmãos que vão ver esse vídeo, vão assistir essa aula. Que o Senhor traga edificação, crescimento espiritual, que o Teu Espírito venha visitar, falar poderosamente a cada um, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos aqui estudar sobre liderança, certo? Nós vamos continuar aqui no ponto 2, estilos de liderança, certo? Antes de falar especificamente dos estilos de liderança, a gente vai falar aqui sobre um ponto importante relacionado a essa questão dos estilos de liderança, que é uma questão fundamental, que é a questão da influência. Que liderança é, antes de tudo, influência. Esse é um ponto muito importante da gente entender, meus irmãos. Todo líder, ele precisa saber que a influência é uma das coisas fundamentais na liderança. Se você não conseguir exercer uma influência nas pessoas que você lidera, você vai ter muitas dificuldades nessa liderança. Porque as pessoas, elas seguem aqueles líderes que conseguem impactar suas vidas, que conseguem chegar ao coração delas de alguma maneira e influenciá-las no bom sentido, levá-las a fazer a vontade de Deus, dar um direcionamento nas suas vidas para que elas vivam o propósito do Senhor para elas. Então, você ter influência positiva na vida dos seus liderados é algo fundamental. Nós vemos isso em todos os líderes que foram bem-sucedidos, começando de Jesus, passando pelos apóstolos, por Pedro, por Paulo. Todos eles exerceram influência poderosa nos seus liderados. Você vê que Jesus ele exercia uma influência enorme nos apóstolos, ao ponto de ele perguntar: vocês querem ir embora também? Quando eles disseram que tinha muita gente deixando de seguir a Jesus. E Pedro responde: a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então a influência que Jesus exercia era tão grande que eles estavam dispostos a ficar perto dele, segui-lo, mesmo o discurso dele sendo duro, mesmo sendo um discurso difícil de digerir, né? Eles continuaram firmes ali, seguindo a Jesus. Então lembre-se disso, a influência é muito importante. Como é que está a sua influência como líder? Se pergunte, se examine. Você realmente tem conseguido exercer uma influência nas pessoas? Se não tem, por quê? O que você poderia fazer para melhorar isso? O que está faltando na sua vida? Será que há alguma qualidade que você não tem? Será que está falhando no caráter? Será que está faltando consagração? Será que você não está se achegando às pessoas? Ou será que você não sabe como se chegar a elas? Tem que se perguntar isso, se examinar, para poder trabalhar essa questão da influência, que é muito importante na liderança. Então vamos continuando aqui, ó. Quando sua vida de alguma maneira se conecta com outras pessoas, você exerce influência. É importante a gente entender, irmãos, que quando a gente está conectado com as pessoas, e na igreja nós estamos sempre, você vai sempre exercer influência nas pessoas, seja positiva ou negativa. Isso é muito importante de entender. Então, quando você está ali se relacionando com elas, você está influenciando de alguma maneira. Ou elas estão tendo uma ideia cada vez melhor
a seu respeito e estão gostando mais de você, ou então elas estão se influenciando negativamente e elas vão querer se afastar, não vão querer te seguir, não vão querer seguir as suas orientações, nem o seu exemplo, e a sua influência vai ser ruim. Mas nunca vai haver um estado de neutralidade. Entenda isso, isso é muito importante. Nunca as pessoas vão permanecer neutras. Sempre que a gente tem contato com elas, ou você as atrai ou você as expele. Uma das duas coisas acontece sempre. Então a gente tem que trabalhar para que a nossa influência seja positiva, certo? Em todas as áreas de relacionamento há pessoas influenciando pessoas, né? Você precisa ser uma pessoa que influencia positivamente as outras. Mas é preciso sabedoria para que ela seja positiva, saudável e que leve os liderados a uma comunhão mais próxima com o Senhor. Esse é o nosso objetivo, meus irmãos. Deus nos levantou como líderes para exercer uma influência positiva nas pessoas. Uma influência saudável que as leve para mais próximo do Senhor. As levem a conhecer a Cristo e a viver a vontade de Deus na vida delas. Se a tua influência não estiver trazendo esse resultado, então pare, se examine, investigue o que está errado e procure mudar para você exercer essa influência positiva, certo? É um processo que cresce em 5 níveis. Nós vamos compreender aqui um pouco melhor sobre esse processo da influência, como é que ele acontece. Porque ele não é uma coisa aleatória e é importante você entender esses níveis da influência para que você possa saber em qual nível você está com relação aos seus liderados e o nível que você tem que chegar. Qual é o nível ideal de influência, ok? Primeiro nível, que é o nível mais superficial de influência, ok? Nível mais superficial. É o nível da posição. Ele vem em razão da posição que você ocupa. É o começo de todo um processo. Então acontece o seguinte, quando você é colocado em um cargo ou função, você passa a exercer aquela liderança, muitas vezes você é até mesmo consagrado, você é colocado na posição, foi te dado aquele cargo, você agora tem um título, você é um pastor, você é um diácono, você é um líder de ministério de louvor, é um líder de EBD, um líder de PGM, um supervisor de pequenos grupos, ou você é líder de homens, de mulheres, você foi colocado na posição. Você está liderando essas pessoas? Ainda não. Você, teoricamente, só tem o cargo, você só tem a posição. Esse é o primeiro nível e mais superficial da influência, porque a partir do momento que você é colocado na posição, agora você está colocado numa área de influência. Você vai se relacionar com aquelas pessoas e você agora vai estar mais perto delas. Então, começou a sua influência mais especificamente com os seus liderados, aqueles que foram colocados sobre a tua responsabilidade, certo? A partir desse momento que você é colocado nessa posição, você vai ter que começar a trabalhar para aumentar o teu nível de influência. Porque se você permanecer só nesse nível inicial da posição, você não vai alcançar bons frutos no teu trabalho de liderança. Você não vai conseguir levar as pessoas a viverem o propósito de Deus na vida delas. Porque de que adianta só ter um título? De que adianta só ter uma posição? Se ficar só nisso, não tem relevância nenhuma na vida do povo. Então, tem muita gente até na igreja que às vezes só tem o título, né? Recebeu o cargo, mas não exerce a liderança. Não está influenciando pessoas, não está levando as pessoas a viverem o que Deus tem para elas.
Então parou nesse nível aí e não cresce mais, não anda e tá fadado ao fracasso. Próximo nível é da permissão. Permissão do grupo, ok? É a aceitação do líder pelo grupo. Você foi colocado como líder. Segunda coisa que deveria acontecer é você passar a ser aceito pelo grupo. Porque enquanto você não for aceito, não houver esse nível da permissão do grupo, você é um líder só de nome. Você não é líder de fato, porque você só se torna líder de fato, verdadeiramente, quando o grupo te aceita, te reconhece como líder deles e começam a ter uma disposição de te seguir, de ouvir tuas orientações e fazer o que você pede, levar em consideração o que você fala. Isso, meus irmãos, é conquistado. Não vem pelo cargo que você recebe. Para conseguir essa permissão do grupo, você precisa conquistar. Você precisa ganhá-los para você. Eles precisam começar a te ver como um líder, como alguém que eles realmente querem seguir. Isso demora tempo. Isso não acontece automaticamente. E para que chegue nesse nível, você vai ter que trabalhar bastante. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que procurar ganhar essas pessoas. Procurando se relacionar com elas, procurando servi-las, ajudá-las, estar disponível, se mostrar uma pessoa sábia, prudente, uma pessoa que é usada por Deus, que realmente é capacitada. À medida que você for mostrando isso, com o tempo, as pessoas vão cada vez mais te aceitando, certo? Isso é um processo que começa assim que você é colocado na posição e até chegar ao nível de aceitação, onde você vai conseguir trabalhar de maneira muito melhor, isso pode levar até alguns anos, certo? É por isso que tem gente que diz que você demora em torno de uns 5 anos ou mais para se tornar o pastor realmente de uma igreja, porque é o tempo necessário para que o grupo permita que você seja o líder deles. Comecem a confiar em você. Mas, como eu disse, não significa que você precisa esperar exatamente 5 anos para começar a trabalhar. Você vai conquistando isso aos poucos, a partir do momento que você foi colocado na posição de liderança. Dependendo das suas habilidades, do quanto Deus vai te usar, dependendo da maturidade das pessoas, se elas são mais espirituais ou não, elas vão te aceitar mais rapidamente. O outro nível, produção. Surgem as ações do grupo como resultado de sua influência. Então você é colocado na posição, o grupo te aceita, seus liderados te aceitam, e aí cada vez mais você consegue produzir ou levar as pessoas a trabalharem, certo? A permissão é inversamente proporcional à produção. Deixa eu explicar isso aqui. Quem estudou matemática já deve ter entendido o que eu falei. Quanto mais aumenta a tua aceitação, certo? Aumentou, na verdade é diretamente proporcional, certo? Não inversamente. Aumentou a tua aceitação, vai aumentando a produção, vai aumentando o envolvimento das pessoas. Geralmente é assim. Quanto mais elas te aceitam, quanto mais você conquista elas, mais elas vão estar dispostas a te seguir, a ouvir tuas orientações, a abraçar os projetos que você quer fazer, a trabalhar junto contigo, a estar do teu lado para o que der e vier, certo? Quanto mais aceitação, permissão do grupo, mais a produção aumenta. Se você não for aceito como líder, irmão, as pessoas
vão trabalhar menos. Porque, infelizmente, são poucas pessoas que têm aquela maturidade espiritual de dizer assim: ah, não importa como é o líder, eu vou servir ao Senhor com dedicação, vou trabalhar, vou fazer aqui a obra de Deus. Tem muita gente que se desanima, esfria, fica travado, fica desanimado, sem vontade, triste, por causa da influência negativa do líder. A pessoa vai deixando de se envolver, vai deixando de trabalhar, vai deixando de fazer a obra de Deus na igreja. É isso que a gente vê acontecendo, certo? Porque infelizmente as pessoas muitas vezes elas são imaturas, elas não têm essa percepção de que elas têm que fazer a obra por causa de Jesus. Naturalmente, se o líder não tiver uma influência, ele não for aceito, isso causa uma barreira nas pessoas. É isso que a gente vê nas igrejas. Desenvolvimento de pessoas é o quarto nível. Então, a partir do momento que você vai sendo cada vez mais e mais aceito, o que acontece? Você vai trabalhando mais no desenvolvimento das pessoas. Porque você está se achegando cada vez mais a elas, teu nível de relacionamento está aumentando, a tua influência está aumentando e automaticamente vai aumentando também o desenvolvimento das pessoas, porque nesse relacionamento, nessa interação com as pessoas, você como um líder sábio e maduro, se você já conseguiu exercer a influência, você vai começar agora a desenvolver as pessoas. E o último nível aqui é o nível da individualidade, que é o nível desejável que todos nós como líderes devemos chegar, que é o nível em que o líder investe tempo na capacitação do novo líder para que este desenvolva todo o seu potencial de liderança. Ele passa a trabalhar na individualidade das pessoas, não só na capacitação do novo líder, mas no cuidado das pessoas que ele lidera. Passa a ser exercida a liderança num nível profundo de individualidade, onde o líder ele vai cada vez mais conseguindo adentrar no coração das pessoas, conhecê-las, suas dores, suas alegrias, seus sonhos, seus planos, suas dificuldades, e aí ele vai podendo trabalhar individualmente, personalizado, né, o tratamento, para que as pessoas possam crescer e amadurecer. Até chegar a esse nível aqui é difícil, porque as pessoas não vão se abrir facilmente, né, para alguém que elas não conhecem, que elas não confiam. Então, para você conseguir chegar nesse ponto de influência individual, que é o desejável, você vai ter que trabalhar muito, se dedicar muito a desenvolver relacionamentos saudáveis, a se mostrar uma pessoa confiável, uma pessoa exemplar, uma pessoa que tem palavra, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que tem sabedoria de Deus, uma pessoa direcionada por Deus, para que as pessoas percebam que podem se abrir com você, confiar em você e deixar que você as influencie lá no íntimo dos seus corações. Então esse é o nível maior de influência. Quando a gente consegue, meus irmãos, chegar nesse nível de influência, é algo maravilhoso. Porque aí o líder já conquistou totalmente as pessoas. Elas estão com ele para o que der e vier. Quando chega nesse estado aqui, quase tudo, a não ser que seja uma coisa muito absurdamente errada, mas quase tudo que o líder pedir para as pessoas ou orientar, elas vão atender. Porque elas começam a ter consideração, respeito enorme por aquele líder. Porque a influência dele chegou ao nível máximo.
Então, é isso que a gente tem que tentar alcançar com as pessoas que a gente lidera. Amém? Então, observe isso na sua vida. Como é que está o seu nível de influência com as pessoas que você está liderando? É importante você verificar isso, porque isso vai mostrar como é que está o grau de qualidade da tua liderança, certo? A palavra-chave para obter influência positiva em níveis crescentes é relacionamento. Eu já falei muito sobre isso aqui. Relacionamento. Guarde isso no seu coração. É o meio de você conseguir aumentar a tua influência positiva. Toda liderança tem que ser baseada em relacionamentos. Não se exerce liderança sem relacionamento. Se você quiser ser um líder distante do povo, que não interage com elas, você não vai conseguir ter muito resultado na sua liderança. Veja como era Jesus. Veja como foi Jesus com os apóstolos. Andou com eles 3 anos, aproximadamente, andando com eles para cima e para baixo, viajando juntos, dormindo na mesma casa, dormindo às vezes ao relento juntos, conversando muitas vezes, comendo juntos, passando por dificuldades juntos, exercendo ministério juntos. O nível extremo ali de influência, até o ponto da individualidade. Você percebe que Jesus trabalhava poderosamente na individualidade dos apóstolos. Ele trabalhava no âmago do coração deles, porque ele conquistou isso, ele entrou na vida deles, começou a participar da vida deles. Nível de influência enorme. Como foi que ele chegou a isso? Relacionamentos. Então, meu irmão, invista em relacionamentos. Liderança, para crescer, tem que ter relacionamento. Um líder não pode ser um líder distante. Meus irmãos, hoje nós temos perdido na igreja uma ideia bíblica muito saudável, que é a ideia do discipulado. A gente perdeu isso na igreja. Poucas igrejas fazem isso. Poucos líderes fazem isso. Quando se fala de discipulado, as pessoas pensam que é somente você pegar um novo convertido, passar algumas lições para ele, preparar ele para se batizar e pronto. Isso é discipulado, mas num nível muito raso. O discipulado cristão, ele é para durar a vida toda. Durante a nossa vida toda, nós devemos estar discipulando e sendo discipulados. Essa é a caminhada do cristão. Mesmo quando você chega ao nível máximo de liderança numa igreja, que é o pastoreio. Mesmo assim, é importante você estar sendo discipulado por alguém. Você ter um pastor mais experiente, mais sábio, espiritual, que te oriente, que te ajude, que caminhe com você, a quem você recorre nas dificuldades. Se você não tiver isso, você vai ter muitas dificuldades, porque faz parte da vida cristã o discipulado. Discipular e ser discipulado, guarde isso no seu coração. Será que você tem vivido isso na sua igreja? Sua igreja faz isso? Infelizmente, muitas igrejas não fazem. Felizmente, muitas igrejas estão acordando para isso, certo? Eu dou até uma dica para você. Em qualquer nível de liderança, faça isso. Ande junto com os seus liderados. Tenha eles como seus discípulos. Principalmente se você for o pastor da igreja, o dirigente, tenha um grupo de pessoas que você vai ter como seus discípulos, com quem você anda perto, anda junto, repassando para eles tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, procurando levar eles a crescerem até a estatura de Cristo, a um nível de maturidade enorme. Então, se você trabalhar isso na sua igreja, pode ter certeza, vai ser uma bênção para o crescimento da sua igreja.
percebe-se que há pessoas que são puxadas e outras empurradas na direção dos objetivos e planos. Já perceberam isso nas igrejas? Tem muita gente que faz as coisas à força, praticamente obrigadas, né? Porque você não conseguiu alcançá-las, você não conseguiu ainda influenciá-las. Então, às vezes, elas fazem as coisas obrigadas, são puxadas, empurradas. Você está ali forçando a barra para elas poderem fazer as coisas na igreja. É ou não é assim muitas vezes? Essa não é a vontade de Deus, meus irmãos. Que a obra dele seja feita assim. Que as pessoas estejam trabalhando como que à força. Quando você perceber que isso está acontecendo, tem alguma coisa errada. Porque a liderança é para você conseguir influenciar e levar as pessoas a voluntariamente, com alegria e com amor, fazer a obra de Deus. Se não está acontecendo isso, alguma coisa está doente ali, alguma coisa está errada. A influência do líder, sua maneira de ser, sua vida pessoal, sua sabedoria em tratar os problemas, os conflitos devem ser motivos que atraiam as pessoas. Olha, preste atenção nessa frase como é interessante. As coisas que influenciam sua maneira de ser, como você é como pessoa, sua vida pessoal, como você vive como cristão, as características que você tem, suas qualidades. Será que o fruto do Espírito tem se manifestado na tua vida? O caráter de Cristo, a mente de Cristo, você é parecido com o Senhor, o teu ser está a cada dia mais segundo a imagem de Deus? Como é a tua vida pessoal? É uma vida exemplar? É uma vida irrepreensível? Embora não seja perfeita, porque ninguém é perfeito, mas você vive uma vida exemplar, digna de ser imitada, digna de poder dizer como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que observar isso, como é que está a nossa vida. Sabe, a nossa maneira, sabedoria em tratar os problemas e os conflitos. Tudo isso atrai as pessoas. Pense numa coisa importante também, que é uma das coisas que nós temos que pedir muito como líderes. É algo que eu também peço muito ao Senhor. Sabedoria, discernimento espiritual. Saber como tratar os problemas, como tratar as pessoas, como resolver as dificuldades, como ajudar as pessoas do jeito certo, do jeito de Deus, no tempo certo, da maneira certa, sabe, lidando com sabedoria e prudência. Será que nós sabemos fazer isso? Quando as pessoas observam que a gente tem essa sabedoria no trato também, de saber resolver problemas, isso conquista as pessoas. Isso eleva o nível de confiança delas na gente. Pessoas atraídas, observe bem, engajam-se mais facilmente, sentem-se felizes e cooperam melhor para o bem-estar do grupo. É assim que acontece na igreja. Quando as pessoas são atraídas, o líder conquista elas, elas servem com alegria, elas servem com prazer, elas trabalham com mais dedicação, felizes. Pode prestar atenção, irmãos, na igreja, como é assim. Se a pessoa tem um líder que é mau caráter, ou que não sabe tratar as pessoas, que não tem sabedoria, que é uma péssima influência, veja o que acontece na igreja. As pessoas se entristecem, as pessoas se desanimam, as pessoas quando trabalham à força, enfraquecidas, desanimadas, desmotivadas, com vontade de sair da igreja. É ou não é assim? Já observou? Muitas vezes por que isso? Não é só porque as pessoas são carnais. Às vezes é. Mas muitas vezes não é por isso. Às vezes o problema é o líder, que é uma péssima influência e leva as pessoas a se desanimarem totalmente. Porque é muito desanimador, meus irmãos. Você está numa igreja, num ministério,
num departamento onde o líder, ele não é um líder segundo o coração de Deus, não exerce uma influência boa. Isso é muito desanimador. Se, mesmo você sendo uma pessoa espiritual, aí você vai ter que fazer um esforço enorme para conseguir caminhar com aquela pessoa, fazer a obra ali junto com ela. Tudo se torna mais difícil quando você está caminhando com uma pessoa com quem você não gosta de estar, que você não gosta do jeito dela, que você, sabe, tem repulsa pelas atitudes dela. Tudo se torna mais difícil. Então, tenha cuidado para não ser um líder assim, que exerce uma má influência. Quando o líder precisa empurrar as pessoas, é hora de parar para uma avaliação. O erro pode estar nas pessoas, mas também pode estar em você. Esse ponto é muito importante, meus irmãos. Preste atenção nisso. Se você está percebendo na sua liderança que as pessoas precisam ser empurradas, mesmo você já com um bom tempo como líder, isso ainda está acontecendo, tem alguma coisa errada. Às vezes no início você vai enfrentar essas dificuldades porque você ainda está sendo aceito como líder. E aí as pessoas às vezes não vão trabalhar com muita dedicação. Porque há uma tendência no povo, principalmente em épocas de esfriamento e frieza espiritual, né, como a gente está vivendo hoje em dia, há uma tendência nas pessoas em não serem muito dedicados nas coisas de Deus. Naturalmente. Principalmente se o líder acabou de assumir aquele departamento ou aquela igreja. Mas se mesmo depois de passar um bom tempo, você ainda não está conseguindo conquistá-las, as pessoas estão trabalhando à força, tem que ser empurradas, puxadas. Você já viu como é que é na igreja? Tem gente que só vai nos empurrão. É você falando, pedindo, orientando, a pessoa não faz. Quando faz, faz mal feito. É aquela dificuldade enorme para comparecer nas coisas, para se dedicar. Então existem duas possibilidades, ok? Pode ser problema da pessoa? Pode. Pode ser que a pessoa seja uma pessoa que nem se converteu. Pode ser que seja um crente, mas que ainda é menino na fé. Está cheio de carnalidade. Pode ser uma pessoa que está passando por um momento de frieza espiritual, de desânimo. Então existem essas possibilidades do problema ser nas pessoas, certo? Mas nós precisamos avaliar humildemente. Será que o problema não sou eu como líder? Será que eu que estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não estou sendo um bom exemplo? Algumas perguntas aqui para a gente refletir. Ó. A minha liderança é fraca? Minha personalidade é difícil? Eu sou uma pessoa difícil, né? Sou genioso, teimoso, mandão e dominador? Ou será que a pessoa está enfrentando algum problema? O que pode ser feito em seu favor? Então são perguntas que a gente tem que se fazer para avaliar a situação. E meu irmão, eu digo isso para você. Avalie-se sinceramente. Há líderes que não se autoavaliam por medo de descobrir a verdade. Descobrir e tentar melhorar exige muito trabalho e tomada de atitudes que talvez não serão tão fáceis. Não será fácil para conseguir mudar o que precisa ser mudado na nossa vida. Descobrir os próprios erros não é agradável, mas é fundamental para o seu crescimento. Então nós, como seres humanos, irmãos, a gente tem uma tendência muito grande de sempre pensar que o problema são os outros. Você já viu como é comum? Às vezes a gente sempre culpa os outros. Diz que o problema são os outros. Às vezes pode ser, como a gente falou aqui. Mas às vezes não é. Às vezes o problema é você. Sou eu. Às vezes nós estamos errando. Tem algo que a gente não está sabendo como fazer.
ou tem uma falha de caráter, precisa mudar em alguma coisa. Então a gente precisa, irmãos, de tempos em tempos, fazer uma autoavaliação, um exame, pedir ao Senhor que venha nos mostrar, o nosso Deus que sonda os corações, como diz o Salmo 139, e Ele venha nos mostrar quem nós somos, o que nós estamos fazendo de errado. Sabe por que isso é difícil de acontecer, irmãos? Porque falta humildade. As pessoas muitas vezes não têm humildade para reconhecer os erros. Infelizmente, muita gente é assim. O orgulho impede que a pessoa reconheça que está errada, que não tem sido um bom líder. Então, se procure buscar em Deus ajuda, se você tem essa dificuldade, para você ser uma pessoa mais humilde. Peça a Deus que lhe dê um coração humilde, que trabalhe na sua vida para você ser uma pessoa ensinável, uma pessoa disposta a aprender e a mudar. Nós precisamos ser assim, meus irmãos. O líder tem que ser assim. Ele tem que se examinar e, se tiver errado, se consertar. Se for o caso, peça perdão para as pessoas que você prejudicou, você errou com elas, ou por ter tomado alguma atitude errada. Peça perdão, reconheça seus erros, se mostre disponível a mudar. Isso é uma coisa maravilhosa, as pessoas admiram quem faz isso. Agora, você já prestou atenção que muitos líderes não fazem isso? Muitas vezes até mesmo pastores, que deveriam ser os maiores exemplos de humildade na igreja, seguindo o exemplo de Jesus, que era humilde, mas muitas vezes os próprios pastores não são humildes. Eu digo isso aqui principalmente para vocês, irmãos, que têm um chamado para o ministério pastoral. Nunca percam a humildade de saber reconhecer os seus erros. É uma coisa que é difícil de você ver, infelizmente. É um pastor pedindo perdão, reconhecendo que errou, reconhecendo as suas falhas, que falhou com você, ou que falhou com a igreja, que não deveria ter agido de determinada maneira. É muito difícil você ver um pastor fazendo isso. Por quê? Porque geralmente a pessoa pensa que isso é uma demonstração de fraqueza, de inferioridade, que ele vai cair em descrédito diante das suas ovelhas, mas pelo contrário, isso vai aumentar a sua credibilidade. As pessoas vão ver que ele é um ser humano, e mais, vão ver que ele é temente a Deus, que ele é humilde, que ele reconhece que não é perfeito e que precisa melhorar e que está se esforçando para mudar. Isso é uma atitude louvável, irmãos, mas infelizmente muitos de nós não faz isso. A gente prefere às vezes persistir no erro, persistir no pecado, ainda fica se defendendo, se justificando, dizendo que está certo e colocando só a culpa nos outros. É isso que acontece muitas vezes. Então a gente tem que deixar de ser assim, meus irmãos. Muitos líderes na igreja têm sido desse jeito. Nós temos que ter cuidado para não cair nessa armadilha. Não vai ser agradável, é importante entender isso. Reconhecer os erros é algo ruim, dói, entristece, você fica com vergonha, mas vale a pena, porque é um processo que te leva ao crescimento, à maturidade. É importante olhar para trás, reconhecer os fracassos, reconhecer os erros, pedir perdão, se levantar e procurar mudar, procurar ser melhor. Se você for assim, as pessoas que você lidera vão te admirar. Pode ter certeza. Ao influenciar, cada pessoa tem seu estilo de vida ou de ser, certo? Agora nós vamos caminhar mais diretamente para falar sobre os estilos de liderança, porque
nesse ato de influenciar, existem vários estilos, alguns estilos de liderança, certo? Então, cada um tem sua maneira de agir e reagir diante das mais variadas situações. Há 4 estilos mais comuns de liderança, que são o autocrático, que é o mandão, o paternalista, é o paizão, o permissivo, que é o boa-vida, e o democrático, que é o participativo. São os 4 estilos de liderança que a gente vai estudar aqui. Então, preste atenção nessa hora. Lembre-se que eu deixei uma atividade para vocês fazerem, para poder mostrar que vocês realmente assistiram a aula. Eu disse que ia fazer 3 perguntas. Então, essa agora é a primeira pergunta. E a pergunta é a seguinte: quais são os 4 estilos mais comuns de liderança? Então, essa é uma das perguntas que você vai responder e vai me enviar a resposta. Continue ligado aí na aula que tem mais 2, certo? Valendo a sua presença na aula, ok? Mais na frente eu faço as outras 2. Então, ninguém tem todas as tendências reunidas em um só estilo, mas há tendência maior dentro de cada um deles, o que determinará o seu estilo pessoal de liderança. Então, irmãos, é interessante compreender o seguinte: nem todos têm todas as tendências. As pessoas não têm todas as tendências, ninguém tem. Tudo que a gente vai ver aqui de um determinado perfil, você não vai se encaixar em tudo, mas você vai ver o que vai prevalecer, o que prevalece, e aí isso vai determinar qual é o estilo certo? Que você tem de liderança, seu estilo pessoal de liderança. Veja como cada um deles age e reage no trato com seus liderados e avalie a si mesmo. Então, eu vou agora mostrar 12 características desses 4 estilos de liderança, certo? Que, como a gente viu aqui, quando a gente exerce influência, cada pessoa tem seu estilo de vida ou de ser, nesse ato de exercer influência. Então, qual é o nosso estilo? O estilo que a gente tem como líder. Eu vou ler aqui e comparar as características, são 12 características de cada um dos estilos, e eu gostaria de te estimular a fazer o seguinte: dê uma pausa aí no vídeo, pegue papel e caneta, e à medida que eu for falando aqui cada uma das características, marque em qual estilo você se enquadra nessas características aqui. E aí você vai ver no final o que predominar mais é o teu estilo de liderança. Então seja sincero, se autoavalie com sinceridade para você identificar qual é o teu estilo, certo? E nós vamos ver aqui, já adiantando, que desses 4 estilos tem um que é mais saudável, é o líder democrático, certo? Nós vamos fazer algumas observações no final com relação ao líder democrático, porque ele também ele tem que ter cuidado para não ser democrático ao extremo, mas é o estilo aqui mais saudável. Os outros, que é o autocrático, o paternalista e o permissivo, eles não são estilos saudáveis de liderança. É o que a gente vai observar aqui. Mas se autoavalie com sinceridade, certo? Se autoavalie da melhor maneira possível para você identificar qual é o teu estilo, para você poder trabalhar e retirar essas características ruins, para você não ser uma influência ruim na sua liderança. Então vamos lá. A primeira característica, com relação ao tratamento, certo? O líder autocrático, ele trata os outros como subordinados, certo? Os outros são
seus empregados. Ele manda nessas pessoas. Essa é a visão que ele tem. Quando ele trata com as pessoas, ele trata como se ele fosse o chefe. Ele manda. Os outros são seus subordinados, estão debaixo das suas ordens. O líder é autocrático. Já o líder paternalista, nessa questão do tratamento, ele trata os outros como filhos dependentes. Ele é como um paizão. Ele acha que as pessoas são como se fossem seus filhos. E ele como um pai que tem que cuidar delas. É assim que ele se vê. Certo? O líder permissivo, ele vê os outros, ele trata eles como amigos livres. Ah, aqui todo mundo é amigo. Todo mundo é irmão, nós somos todos amigos, aqui não tem líder. É assim que ele trata, como se fosse ali um grupo de amigos, que estão ali juntos fazendo alguma coisa, certo? Todo mundo é somente amigos. É errado ser amigo do seu liderado? Não. A questão aqui é que o líder permissivo, ele só vê os liderados como amigos, certo? Para ele é um grupo de amigos, ali, todo mundo junto, certo? Não tem questão de autoridade, de posição, nada. Todo mundo amigo. O líder democrático trata os outros como cooperadores. Veja a diferença. Ele não enxerga as pessoas como subordinados. Ao contrário, ele entende que ele é o líder, mas ele entende que aquelas pessoas são cooperadores. Pessoas que estão trabalhando juntos com ele para alcançar um propósito. Ele entende que ele não manda nelas, não é o dono delas. E elas não são seus empregados, não estão debaixo das suas ordens, mas são pessoas que Deus colocou ali para que voluntariamente cooperassem com ela no trabalho de Deus. Então esse é o primeiro ponto com relação ao tratamento. Vai vendo aí qual é o estilo que você cabe. O segundo ponto é com relação às tomadas de decisões. Certo? O líder autocrático, ele toma as decisões pelo grupo. Porque ele acha que é ele que manda. Entenderam? Então quem toma as decisões são ele. É ele que toma. Não é ninguém que toma e ele muitas vezes não aceita nem a opinião de ninguém. É ele que diz o que é certo, o que tem que ser feito e ponto final. E manda quem pode e obedece quem tem juízo. A regra é essa, entendeu? O líder autocrático é assim. É um ditador, né? O líder paternalista, ele toma as decisões. É ele que toma as decisões também. Igual o líder autocrático. Ele toma as decisões sozinho. Agora a motivação dele é diferente. Ele toma as decisões porque é pelo bem do grupo. Entendeu? Ele acredita que as pessoas não têm capacidade de tomar decisões boas. Porque são como filhos, imaturos, dependentes, que não sabem o que fazem. Então ele tem que tomar as decisões sozinho pelo grupo, porque senão as coisas não vão sair corretamente. O líder paternalista é assim. Já o líder permissivo, ele evita tomar decisões. Ele deixa estar. Ou seja, é uma verdadeira anarquia. Não existe liderança. Ele não toma decisões, ele simplesmente deixa as coisas acontecerem. Deixa a vida me levar, é o lema dele. Não tem decisão, porque ele acha que não, nós somos todos iguais aqui. Vamos simplesmente fazendo as coisas aqui conforme a gente vai entendendo que é certo, conforme cada um acha que tem que fazer. Ele evita ao máximo ter que tomar decisões, porque ele acha que não existe esse negócio de liderança, não é? Que todo mundo é igual, todo mundo é irmão, então ele não toma decisão nenhuma, de nada. O líder democrático, ele decide sim, ele toma decisões, mas em consenso com o grupo. Ele ouve as pessoas, ele recebe conselhos, ele conversa com elas, a opinião delas é importante. E aí ele toma decisão. A responsabilidade maior é dele.
como líder da igreja, mas ou como um líder de um ministério, de um departamento, mas ele procura tomar essas decisões em conjunto, ouvindo as pessoas, entendendo que alguém pode ter uma opinião melhor do que a dele, entendendo que ele pode estar errado e alguém ter uma visão correta. Então ele tem essa humildade de ouvir as pessoas e ali tomar as decisões em conjunto. Ele vai guiando o processo, ele é o líder, no final é ele quem bate o martelo, mas ele toma em consenso com as pessoas, entenderam? Vejamos a terceira característica, que é com relação ao poder que o líder tem. O líder autocrático tem o poder da posição. Mais ou menos assim. Eu sou o líder aqui. Eu sou o líder do louvor. Quem manda aqui sou eu. Eu quem fui consagrado. Então ele se valida nisso. Foi me dada a posição, então quem manda sou eu aqui. Quem decide sou eu. Eu sou o pastor da igreja. Quem decide sou eu aqui. Quem vai dizer como é que tem que ser sou eu. Eu que sou o líder aqui da EBD. A decisão é minha. E ele se vale disso, da posição. Ele se agarra com a posição que ele tem. Certo? O líder paternalista tem o poder do envolvimento condicional. Ou seja, a recompensa. Como é que é isso? Ele procura usar o poder de levar as pessoas a se envolverem mediante certas condições, oferecendo recompensas, tipo assim, não, olha, eu queria que a gente fizesse isso, irmão, faça isso, que se você fizer isso, eu vou lhe recompensar, eu vou agir assim na sua vida. Nem sempre isso fica explícito, mas ele dá a entender que, olha, se você cooperar comigo aqui, se submeter a mim como seu líder aqui, né? Como seu pai, como se ele fosse um pai, né? Se você se submeter, aceitar, você vai se dar bem aqui, as coisas vão dar certo para você, você vai crescer. Então, seja igual um filho obediente que se submete ao pai. Basicamente é a maneira como ele usa o poder é assim, tentando chantagear as pessoas emocionalmente, né? Barganhando assim por meio de recompensas. O líder permissivo, ele não tem poder. Ele não tem poder. Ele não exerce liderança. Ele não se apega a essa questão de liderança, como a gente já viu. Então ele não tem poder nenhum. Ele não exerce influência, ele não se apega à posição, ele nem gosta de ser chamado de líder. Ele acha que ele é igual em todos os sentidos com as outras pessoas e ele não tem poder nenhum, ele não tem autoridade de nada, ele não decide nada, entendeu? Não tem poder. O líder democrático tem o poder do prestígio, que é conquistado pela influência, como a gente já estudou aqui. Ele conquistou o prestígio das pessoas mediante a sua influência positiva. Ele agora tem prestígio. As pessoas confiam nele. Então, o poder dele vem dessa confiança conquistada. Então, por meio dessa confiança conquistada, ele consegue levar as pessoas a fazerem determinadas coisas, tomarem certas decisões, a abraçarem certos projetos. Ele tem um poder de influência grande. É o poder do prestígio que ele conquistou, certo? Com relação à obediência, o líder autocrático, as pessoas obedecem. Obedecem. Mas não porque gostam dele, porque tem medo. Tem medo de serem rejeitadas. Tem medo de serem excluídas da igreja.
tem medo porque senão o líder sai falando mal dela. Ela tem medo de não receber benefícios de alguma maneira na igreja, de ser mal visto, de ser visto como um rebelde, de alguém que está se levantando contra Deus. Aí a pessoa muitas vezes obedece, mas é por medo. E essa obediência, ela não leva a um fruto muito bom na obra de Deus. É igual um empregado que obedece por medo, mas ele não rende muito bem no trabalho. Muitas vezes são os irmãos assim, na igreja, com líderes autocráticos. Eles obedecem, mas não rende. Sabe, o trabalho não é uma bênção. As coisas não acontecem como deveriam, porque está sendo feito ali de mau gosto, com tristeza, com desânimo, só por medo. A motivação está toda errada. Já o líder paternalista, as pessoas o respeitam. As pessoas o respeitam, mas porque tem ele como um grande pai. E elas acabam muitas vezes acreditando que são como filhos dependentes dele. Ele é o grande líder que toma todas as decisões sozinho e tal. É como se fosse o nosso patriarca. As pessoas respeitam ele, mas é um respeito com motivações erradas, do jeito errado, com uma liderança que não era para ser daquele jeito. O líder permissivo, as pessoas se desmotivam. Como não existe tomada de decisão, não existe nenhum tipo de poder, as pessoas praticamente não obedecem nem desobedecem, que não tem orientação nenhuma. O negócio é tudo largado, tá entendendo? É claro que isso aqui é exagerado. Nem todo líder é totalmente assim. Mas esses líderes com essa tendência, muitas vezes eles deixam o negócio correr frouxo, não tem nada para ser obedecido ou desobedecido, não tem regra, não tem orientação, sabe? É tudo solto. Aí o que acontece? As pessoas ficam desmotivadas. Elas não sabem direito o que fazer, não sabem que caminho seguir, e aí fica difícil para elas. Já o líder democrático, as pessoas o seguem. Veja a diferença, não é que elas o obedecem, elas o seguem. Ele exerce uma influência tão grande nelas que ele conquista o prestígio. As pessoas o seguem com prazer. Aonde ele for, as pessoas vão. Geralmente o projeto que ele quiser fazer, as pessoas abraçam. Porque ele conquistou. As pessoas o seguem. E é por isso, irmãos, que, fazendo uma observação aqui, quando uma pessoa ela faz um personagem e se passa como um líder bom e consegue conquistar as pessoas por meio dessa atuação dele, dessa interpretação desse personagem, ela consegue se colocar como um líder bom, é uma pessoa que trata bem, sabe, tem uma lábia boa, consegue conquistar as pessoas, mas no engano, ela engana as pessoas. Aí, depois ele começa a se mostrar quem ele é de verdade, só que ele já conquistou. As pessoas agora já o admiram, já criou-se uma imagem dele de que é um líder bom. E aí agora as pessoas o seguem cegamente. Isso também às vezes acontece, essa questão do seguir, às vezes acontece para o mal. Quando o líder é um manipulador, uma pessoa falsa. Ele consegue enganar as pessoas e depois de conquistá-las, ele as usa para o seu próprio bem-estar e leva elas a fazerem quase tudo que ele quer, usando de manipulação. E muitas vezes esse líder falso é uma pessoa carismática, é uma pessoa que fala bem, é uma pessoa que se dá bem com os outros, que trata bem, sabe, fala bonito, fala o que as pessoas querem ouvir, e aí as pessoas seguem cegamente. Isso acontece muito também, certo?
Não é só o líder democrático real que é seguido, às vezes o falso líder é seguido. Lembram daquele caso do Jim Jones, que foi o líder de uma seita lá num país? Eu acho que ele era americano, mas ele não sei se foi nos Estados Unidos, não estou lembrando agora. Mas ele levou várias pessoas a atentarem contra a própria vida, porque ele as ludibriou, as manipulou. As pessoas seguiam a ele cegamente, porque a influência dele, mesmo sendo falsa, ele conseguiu conquistar as pessoas. Vejam como o poder da influência ele é grande e às vezes é usado para o mal, né? Então, continuando aqui, a quinta característica, que é relacionada à autoridade. Líder autocrático, a sua autoridade é imposta. Ele impõe a sua autoridade, certo? O líder paternalista, sua autoridade é aceita. As pessoas aceitam a sua autoridade, como a gente já falou com relação ao respeito, mas sem entendimento real. As pessoas reconhecem ali a autoridade dele, mas elas não entendem realmente que ele não é um bom líder, que ele está assim tolhendo as qualidades delas, ele está impedindo o crescimento delas, porque ele está levando elas a serem pessoas dependentes, pessoas que não têm atitude, pessoas que não conseguem fazer nada sozinhos, porque acham que só ele tem capacidade de fazer as coisas. Então as pessoas respeitam a autoridade dele, mas não há um entendimento real do significado do que elas estão fazendo. Elas estão sendo ludibriadas, manipuladas por um líder paternalista que não produz um crescimento real nas pessoas, não leva as pessoas a crescerem. É só ele que faz as coisas porque só ele acha que sabe fazer. É o líder permissivo. Ele não tem autoridade, né? Então, como a gente já viu aqui, ele permite tudo. Não tem autoridade nenhuma. Ele é um como os outros. O líder democrático, a autoridade é consentida pelo grupo, assim como a questão da decisão. As pessoas dão autoridade a ele. As pessoas reconhecem a autoridade dele. Ele não impõe a autoridade. Ele não precisa chegar dizendo: ei, eu sou o líder aqui, viu? Sou eu que sou o líder aqui, sou eu que sou o pastor, sou eu que mando aqui. Ele não precisa dizer nada disso. As pessoas já reconhecem a autoridade dele. Ele conseguiu conquistar isso. Então ele tem autoridade. Mas é uma autoridade boa, no bom sentido, consentida pelo grupo, que ele tenha aquela autoridade de liderá-los. Certo? Com relação agora à questão do planejamento. O líder autocrático, o planejamento e os passos do futuro só ele conhece. Só ele que manda, só ele que toma decisão, só ele que planeja, só ele que conhece como é que tem que ser as coisas. O líder paternalista, ele acredita que os liderados não têm capacidade e visão para ajudar a planejar nada. Por isso, ele os protege. Na visão dele, ele está protegendo, não comunicando nada. Então ele não comunica plano nenhum, ele não faz planejamento nenhum com eles, não comunica nada, porque ele acha assim: coitados, tadinhos, eles não têm capacidade, não têm visão, eles dependem de mim. Então eu não preciso nem falar nada para eles não, porque não vai adiantar nada. Só quem sabe fazer as coisas sou eu. Então eu decido aqui e planejo sozinho, porque senão as coisas não andam. O líder paternalista é assim. O líder permissivo, ele não planeja nem prevê os planos futuros. Então ele não planeja nada, não prevê nada, como a gente já tem visto, né? Tudo largado. O líder democrático deixa o grupo participar de todo o processo de planejamento. Trabalha em conjunto. O grupo participa de todo o planejamento. Há reuniões de planejamento. Junto com as pessoas, elas planejam as coisas, ele ouve as ideias. Todo o processo ali é trabalhado em conjunto. É claro que ele vai orientando. É claro que ele tem que ir aparando as arestas. Se ele observa algo que não é de Deus, algo que está contra um princípio bíblico, ele tem que alertar, ele tem que falar, ele tem que orientar.
ele tem que usar de sabedoria, mas ele está fazendo isso ali junto com o grupo, planejando junto com os irmãos, certo? Por isso que em muitas igrejas tem as chamadas reuniões de planejamento. Somente um líder democrático faz isso. Um líder autocrático, não. Ele planeja tudo sozinho. No máximo, ele vai só lá e comunica. Olha, a gente vai fazer assim, 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 certo? E ponto final. Não tem questionamento. Com relação a o tipo de pessoa que as pessoas se tornam, né? O autocrático produz indivíduos imaturos. Imaturos porque eles nunca podem opinar, eles não podem tomar decisão nenhuma, eles não podem dizer nada, não podem dar conselho nenhum, eles simplesmente recebem ordens, o líder não se preocupa com o crescimento deles. Então, é uma igreja cheia de gente imatura, muitas vezes carnal, que não cresceu, porque o líder não se preocupa em desenvolver as pessoas. Já o paternalista, com relação a isso, ele produz indivíduos dependentes. Pessoas que dependem dele para tudo, não sabem tomar decisões, não têm sabedoria de nada, não são imaturas também. Não são pessoas que conseguem ter suas próprias ideias, que são proativas, que conseguem fazer algo sozinhas, tomar decisões. Não são assim, porque elas não foram ensinadas a isso. Elas não sabem como fazer. Tirando umas 2 ou 3 exceções de alguém que aprende sozinho, a maioria das pessoas são dependentes e com poucas habilidades, que não sabe fazer as coisas na igreja. Porque o paternalista faz tudo só porque acha que ninguém sabe fazer nada. O líder permissivo, ele produz indivíduos nervosos, sem autorrealização. Nervosos por quê? Porque as pessoas estão sempre sem saber para onde a igreja está caminhando, o que vai ser feito. Pessoas que não se sentem realizadas, pessoas que ficam nervosas, tensas, ansiosas, angustiadas, porque as coisas não andam. As coisas são soltas. Já o líder democrático, ele produz indivíduos maduros, responsáveis e autorrealizados. Veja só a diferença. Quando você estimula o crescimento das pessoas, quando você valoriza as pessoas, quando você as ouve, quando você deixa elas falarem, você produz indivíduos maduros. Pessoas que sabem ter atitudes, que assumem responsabilidades, pessoas que têm sabedoria, pessoas que se sentem realizadas na igreja, porque sentem que realmente estão contribuindo para algo, que estão participando do crescimento da igreja, ativamente. Com relação à questão de supervisão, o autocrático ele supervisiona para criticar, certo? Então ele supervisiona o que as pessoas estão fazendo para ver se estão obedecendo suas ordens. Se não tiverem, crítica nelas. O paternalista ele supervisiona porque é exclusivista, perfeccionista, acha que só ele sabe fazer. Ama, entre aspas, o grupo. Então ele supervisiona também o trabalho. Mas é porque ele acha que ninguém sabe fazer nada. Então ele supervisiona para ver se as pessoas estão fazendo certo, do jeitinho que ele mandou, porque ele pensa assim, esse povo não sabe fazer as coisas direito. Se eu não estiver olhando direto aqui, supervisionando, vai dar tudo errado. Então, como eu tenho cuidado com eles, eu vou olhar sempre aqui para poder ver se está tudo certo do jeito que eu quero. O líder permissivo não supervisiona. Não há supervisão, não há delegação de tarefas, nada. O líder democrático, cada indivíduo é seu próprio supervisor. Então, o que significa isso? O líder democrático, ele até supervisiona, certo? E deve supervisionar. O líder ele tem que fazer isso. Ele tem que supervisionar o trabalho, como é que está sendo feito. Ele não pode deixar totalmente largado, porque ele precisa orientar. Às vezes ele precisa corrigir algo, né? Mas também, ao mesmo tempo, isso aqui é verdade. Cada indivíduo é seu próprio supervisor. Ele dá autonomia para a pessoa tomar decisões nos ministérios, para a pessoa fazer o que ela entende
que é correto. Ele dá autonomia para as pessoas. Quando ele vê que algo está desandando, ele vai lá e orienta, corrige, mas ele permite que a pessoa tome decisões, que ali no ministério que ela lidera. Ele permite que os seus liderados, né, que lideram departamentos, no caso de um pastor da igreja, como democrático, né, líder democrático, ele permite que os seus liderados eles tomem decisões, eles façam planos lá nos seus ministérios. Ele permite tudo isso. E a pessoa aprende a se supervisionar, porque a pessoa amadurece. E ela tem capacidade de se autoavaliar e ver se está agindo corretamente ou não. Quando é que o líder democrático interfere? Quando ele vê que o negócio está desandando. Ele acompanha, se ele vê que tem alguma coisa errada, ele vai lá e dá uma orientação. Certo? Mas é assim. Com relação agora à questão de premiar e de castigar. O autocrático, ele tanto premia quanto castiga. Certo? Premia as pessoas que obedecem a ele, castiga quem não obedece. O paternalista, ele premia e castiga. Mas o objetivo dele é ser compreendido. Ele quer ser compreendido como sendo o líder pai. Então ele espera que o filho, o liderado, obedeça, faça o que ele está dizendo. Então ele premia e castiga, e quer ser compreendido como aquele que é o pai, né? O líder pai. Líder permissivo, ele não premia nem castiga. O líder democrático, cada indivíduo, não. Há independência e responsabilidade. A pessoa se automotiva. Todos assumem riscos. Então, não há essa questão necessariamente de prêmio e castigo. A pessoa ela se automotiva. A pessoa aprende a não depender de recompensas. As pessoas aprendem a serem maduras, elas se tornam maduras. Então elas não dependem mais de prêmios ou de castigos. Elas entendem a responsabilidade que elas têm. Elas sabem o trabalho que elas têm que fazer. Elas entendem o chamado de Deus na vida delas e aí elas fazem, elas se automotivam. Ela não precisa de um líder estar premiando ela ou castigando ela para ela se motivar. E todos assumem riscos. Ou seja, são pessoas maduras na fé, né? Então, terminando aqui, irmãos, com relação a essa parte aqui das características. O líder autocrático, com relação ao erro, ele não erra. Quem é autocrático nunca erra, na visão dele. Ele acha que nunca erra. Ele sempre acerta. Quem está errado é os outros. O líder paternalista, ele acha que só ele pode errar. Ou seja, ninguém não deve fazer nada, só ele que faz. Então só quem vai errar é ele. Porque só ele que faz as coisas, centraliza tudo nele. Porque acha que as pessoas não têm capacidade de fazer as coisas. O líder permissivo, ninguém erra e ninguém acerta. Ou seja, tanto faz, ele não está nem aí para nada. Então, na visão dele, não tem erro, não tem acerto. As coisas vão andando de qualquer jeito. Já o líder democrático, todos tentam acertos e erros. A pessoa procura acertar, às vezes acerta, às vezes erra. Existem erros e existem acertos. Mas todos estão procurando acertar. E as pessoas são humildes de reconhecerem quando erram. Inclusive o líder. Então, os irmãos estão o tempo todo buscando acertar, mas reconhecendo seus erros, trabalhando nos erros, procurando melhorar, tanto o líder como os liderados. Com relação a gerenciar, o autocrático só ele gerencia as pessoas. O paternalista só ele gerencia, mas através das pessoas. O líder permissivo não gerencia. O líder democrático gerencia com pessoas que se autogerenciam. Então ele gerencia, supervisiona,
mas as pessoas se autogerenciam também, porque elas são maduras. Elas se examinam, elas olham para si mesmas para ver se elas estão acertando ou não. E por último, os programas do grupo. O autocrático escolhe e determina os programas do grupo. O paternalista determina os programas que tendem a atender a apelos pessoais, tipo assim, estou pedindo, é a minha orientação, é o programa que eu estabeleci, me obedeçam. O líder permissivo, quando existem os programas, são confusos e invariáveis. O líder democrático, os programas são discutidos em fases e nascem em grupo. É muito parecido com a questão do planejamento. Então é isso, meus irmãos. Eu quis detalhar bem aqui essa parte dos estilos de liderança, porque é importante a gente se autoanalisar. Se você puder, se autoanalise em todas essas questões aqui. Se alguém quiser esse material, pode me pedir no privado que eu passo para vocês esses slides, certo? Para vocês fazerem essa autoavaliação constante. Porque, meus irmãos, isso aqui é importante para você se olhar no espelho. Isso aqui é como você se olhar no espelho para você ver quem você é. Essas características do líder autocrático, paternalista e o líder permissivo não são características boas. Vocês devem ter observado aqui. Então, se você identifica alguma dessas coisas, procure melhorar. O melhor estilo de liderança é o líder democrático. O líder que ouve as pessoas, que trabalha na vida delas, que incentiva elas a crescerem, que dá espaço para as pessoas trabalharem, tomarem decisões. Então ele supervisiona, ele acompanha, mas ele não toma todas as decisões sozinhos, ele não trata as pessoas como empregados, certo? Agora só tenha um cuidado, faça uma observação com relação à questão do líder democrático. Não seja democrático ao extremo. O que significa isso? Tem momentos em que você vai precisar tomar uma decisão. Às vezes tem situações difíceis e aí você vai precisar se posicionar. Às vezes o grupo pode até estar errando e indo contra a Bíblia. Você vai ter que se posicionar a favor da Bíblia. Às vezes a igreja pode estar sendo tendenciosa a um comportamento antibíblico. Você vai ter que orientar, você vai ter que chamar a atenção. Às vezes uma programação que as pessoas estão querendo fazer é meio mundana, meio carnal, você vai ter que orientar. Então você tem que ter cuidado porque essa democracia não é absoluta. Também, certo? Você foi colocado numa posição de liderança, você tem uma responsabilidade de guiar, de conduzir, de orientar e em situações críticas assumir a responsabilidade para si e tomar uma decisão quando for necessário. E não ter medo de falar a verdade, mas tudo com muita sabedoria, com amor, sabendo o tempo certo de falar, o jeito certo de tratar as pessoas, ok? Mas tendo cuidado para não ser democrático ao extremo, porque nós não podemos ser democráticos ao extremo porque nós temos um manual de regra de fé e prática, que é a Bíblia, que nos orienta, que determina o caminho a seguir. Então, se você está percebendo que o grupo que você lidera está saindo do foco de Deus, está indo para um caminho errado, está indo para um caminho antibíblico, você tem a obrigação de falar e de orientar para que as pessoas voltem para a palavra de Deus, para o caminho correto. Você não vai obrigar as pessoas, mas você vai orientá-las com amor, falando a verdade. Dependendo da sua influência, do quanto você já conquistou as pessoas, no bom sentido, elas vão seguir a tua orientação, ou não. Por isso a importância da influência, de você exercer influência e conseguir conquistar as pessoas, né? Nesse sentido bom,
para que elas sigam as tuas orientações e que devem ser de acordo com a Bíblia, ok? Então, meus irmãos, vamos aqui caminhando um pouco mais para a unidade 2, o caráter da liderança cristã. Caráter da liderança cristã. Vamos falar aqui sobre perfil do líder. Perfil é a descrição de uma pessoa. Vamos traçar o perfil do líder cristão observando 4 aspectos, ok? Pessoal, espiritual, gerencial e custos da função. Então a gente vai tratar do perfil do líder observando esses 4 aspectos: pessoal, espiritual, gerencial e a questão dos custos da função, ok? Primeiro, aspecto pessoal. Perfil pessoal é fundamental. Que tipo de pessoa é esse líder? Certo? Aqui é uma análise pessoal, perfil pessoal do líder. Como é esse líder, né? Que tipo de pessoa ele é? Como considera as pessoas? Qual é a visão que ele tem dos outros? O que significa a liderança para ele? Então percebem, tudo isso aqui vai tratar um perfil do líder. É importante você observar isso também quando você estiver escolhendo um líder. Que tipo de pessoa é essa aí? Será que é uma pessoa cristã realmente? Manifesta o fruto do Espírito? É parecida com Cristo? Será que é uma pessoa consagrada? Será que é uma pessoa muito raivosa? Pessoa mais calma? Pessoa mais paciente? Será que tem sabedoria? Será que sabe lidar com gente? Como é que ela vê as pessoas? Será que ela tem amor pelas pessoas? Tem consideração por elas? Ou não tem consideração pelas pessoas? Só vê elas como um objeto? Só quer usá-las para atingir os seus objetivos de poder e fama, sucesso? Será que ele quer servir as pessoas realmente? Ao observar essas coisas, a gente vai traçar o perfil do líder. A gente deve olhar para nós mesmos e ver o nosso perfil e olhar isso nas pessoas quando estiver escolhendo um líder. O que é a liderança para ele? Como é que ele vê a liderança? Qual é o entendimento dessa pessoa sobre liderança? Importante. Como ele se vê ou se sente como ser humano? Será que ele se vê como alguém que tem valor diante de Deus, que é amado por Deus, salvo? Ou será que ele se vê como alguém insignificante, que não pode contribuir em nada, que não tem como ajudar ninguém, totalmente incapaz? Aí será que ele se coloca na dependência de Deus ou não? Como é que ele se vê? Como alguém dependente de Deus? Como alguém independente? Como alguém que consegue fazer as coisas sozinho? É assim que a gente observa para traçar o perfil de um líder, perfil pessoal. Tudo isso interfere no estilo de liderança de cada pessoa. Um líder, por exemplo, com problemas de relacionamento. Imagine uma pessoa que não se relaciona bem com os outros. Imagine que você é um líder, está querendo escolher uma pessoa como líder, e essa pessoa não se relaciona bem com os irmãos. Não tem um bom relacionamento com as pessoas. Sabe, não se dá bem com os irmãos. Não fala com um monte de gente na igreja que ela não fala. É uma pessoa antipática, não sabe tratar os outros bem. Ou o contrário, né? Trata os outros bem, se relaciona bem com as pessoas gostam dela. É uma pessoa bem aceita no meio da igreja. Será que ela tem problemas de relacionamento? Isso é muito importante, irmãos. Isso é a questão do perfil pessoal, de como ela é como pessoa. Porque uma pessoa que tem problemas em relacionamentos, que não se relaciona bem com as pessoas na igreja, vai ser um péssimo líder. Porque liderar é liderar pessoas. Se você não se relaciona bem com os outros, como é que você vai liderar pessoas?
Então alguém que ora ajuda, mas ora ignora. Ora adula, ou mesmo provoca mal-estar entre os seus liderados. Então tem gente que é assim, tem gente que é inconstante. A inconstância é uma coisa muito ruim. Tem gente que ora ajuda os outros, tem hora que não tá nem aí pra ninguém. Às vezes a pessoa é uma pessoa que adula os outros. Às vezes é alguém que provoca mal-estar no meio onde ela está, ela provoca um mal-estar. Pessoas que gostam de fazer briga, pessoas que fazem muita zoada nas coisas, que são muito questionador, que reclamam de tudo, que onde ela está, ela causa um mal-estar no meio das pessoas. Já observou gente assim? Como é que alguém assim pode ser um líder? Então a sua maneira de agir e reagir causa um mal-estar. Está precisando primeiro olhar para dentro de si. Uma pessoa como essa, antes dele ser um líder, ele precisa olhar para dentro de si mesmo, para procurar melhorar e crescer, mudar essas atitudes, para que ele possa ser uma pessoa melhor, porque senão ele não tem condições de ser um líder, com essas características que a gente já viu, de problemas de relacionamento, de não se dar bem com pessoas, de não tratar bem as pessoas. Quem não se ama não consegue amar ao próximo. É outra questão com relação ao perfil pessoal. Se eu não me amo, sabe? Se eu não tenho cuidado nem com a minha própria vida, se eu não sou uma pessoa que cuida de si mesma, não cuida do seu corpo, não cuida da sua saúde, não cuida do seu emocional, tem um emocional doente, não cuida do seu espiritual, uma pessoa espiritualmente fraca, não tem consagração a Deus, ou seja, é uma pessoa que demonstra que não se ama, não faz o bem nem a si mesma. Como é que uma pessoa assim vai fazer bem aos outros? Não tem como. Se eu não cuido nem de mim, não olho nem para mim, ou não cuido nem da minha casa, se eu sou um pai de família, como é que eu vou cuidar de outras pessoas? Então são coisas que a gente tem que observar em nós mesmos e naqueles candidatos a líder. Quem não se aceita como ser humano, com virtudes e defeitos, dificilmente aceitará as qualidades do próximo e seus defeitos. Entenda bem, ó, se eu sou alguém que não aceito que eu tenho erros, que eu tenho defeitos, que eu acho que eu sou perfeito, que eu acho que eu não erro, que só eu sei das coisas, como é que eu vou conseguir aceitar qualidades e defeitos dos outros? Se eu me enxergo como uma pessoa que não tem defeitos, se eu acho que eu sou um ser humano perfeito, que não falha, o que vai acontecer quando eu for liderar? Eu vou cobrar excessivamente das pessoas, porque eu vou achar que elas têm que ser perfeitas. Como eu acho que eu sou perfeito, certo? Falando em tese aqui. Aí se eu penso assim, então eu vou cobrar que as pessoas sejam perfeitas. Vou cobrar a perfeição. Se eu acho que eu sou uma pessoa que sou perfeita, que não erro nunca. Vou cobrar das pessoas que elas não errem nunca. Não vou entender que elas são seres humanos, que elas têm virtudes, elas têm defeitos, elas precisam ser ajudadas, elas precisam crescer, eu tenho que ter paciência com elas. Se eu não entender tudo isso com relação a mim mesmo, eu não vou entender isso nas pessoas. O líder cristão deve ser a pessoa que canaliza a harmonia e a paz no grupo. Se eu não trago paz onde eu estou, se eu não trago harmonia, pelo contrário, a minha liderança, a minha pessoa traz confusão, traz briga. Onde eu estou é briga, é discórdia, é confusão, é questionamento. Como é que eu vou ser um líder? Não dá, irmãos. Quando o líder não está bem consigo mesmo, as funções da liderança ficam faltando. É quando ele tem muitos problemas mal resolvidos ou não resolvidos, problemas de caráter, problemas de personalidade, problemas de coisas que ele tem que tratar, que ele tem que melhorar. Ele não tem como exercer uma liderança se ele não está bem consigo mesmo. Para ser um líder, você tem que estar bem consigo mesmo, você tem que ser uma pessoa bem resolvida, você tem que ser uma pessoa mais madura, você tem que ser uma pessoa com mais entendimento, uma pessoa com uma visão cristã melhor.
Muitas vezes é o próprio líder a fonte de discórdia, de mal entendidos, de inimizades, o que convenhamos é lamentável. É ou não é verdade? A gente vê muito isso em alguns líderes. Ele mesmo é a fonte das discórdias, das brigas, das confusões na igreja, das fofocas, das intrigas. Como é que alguém assim pode ser um líder? Ele vai adoecer a igreja. E uma pessoa assim nunca deveria chegar a ser líder. É lamentável, irmãos, que às vezes a gente vai escolher líderes na igreja, até mesmo pessoas para serem pastores, e essas coisas não são observadas. Problemas que a pessoa tem, problemas espirituais, ou problemas emocionais, coisas que ela precisa ser tratada naquilo ali, mas ela não se deixa tratar, ela não melhora, é uma pessoa cheia de problemas, muito imatura, ou às vezes muito carnal. E aí, às vezes, essas pessoas são colocadas como líder e causam um transtorno enorme na igreja. A gente vê muito isso acontecendo. A gente tem que ter cuidado com isso. Cada pessoa tem sua história de vida, com suas lutas e dificuldades do percurso. Muitas superam essas dificuldades e conseguem uma saúde emocional. Então, alguém assim tem perfil para ser líder. Alguém que tem suas lutas, teve seus fracassos, mas ela está crescendo, ela está melhorando, ela é disposta a aprender, ela é humilde. Então ela está vencendo as dificuldades, ela vence as suas lutas, ela a cada dia está se tornando uma pessoa melhor. Então é uma pessoa que tem saúde emocional, saúde espiritual, alguém bem resolvido, alguém maduro na fé. Então a pessoa sim pode ser líder. Com isso, são líderes alegres, autoconfiantes, que passam tranquilidade para seus liderados. Esse é um perfil pessoal adequado de um líder, pessoa autoconfiante, que passa tranquilidade, que passa confiança para as pessoas, um líder alegre, um líder que traz um bem-estar, uma harmonia ao grupo. Há outras pessoas que não dão conta de vencer seus problemas pessoais e, ao assumirem um cargo de liderança, se projetam nos outros. O que é isso? Você pega uma pessoa cheia de problemas pessoais, com áreas que não foi trabalhada ainda, então ela tem coisas, irmãos, que se não forem trabalhadas, a pessoa não pode assumir uma posição de liderança, como a gente já tem falado aqui. Pessoas muito carnais, pessoas orgulhosas, pessoas... A Bíblia dá várias listas de características que um líder deve ter. Então, se você vê alguém que é inconstante, alguém que não sabe tratar bem as pessoas, alguém que não é gentil, que não é manso, que não tem domínio próprio, se você vê uma pessoa que é avarenta, que é mentirosa, que não tem palavra, que busca poder e várias outras coisas, como é que uma pessoa dessa vai ser líder? Não tem como. Então, observe na Bíblia as listas de qualidades de um líder. Lá em Êxodo 18, lá Moisés fala sobre algumas qualidades. Atos 6 fala também de qualidades que o líder deve ter. Lá em 1 Timóteo capítulo 3 fala das qualidades do pastor, do diácono. E as qualidades normais que um cristão deve ter, fruto do Espírito. É de serem pessoas maduras, espirituais. O líder tem que ser uma pessoa espiritual, pessoa madura, pessoa bem resolvida. Então essas pessoas, quando elas têm esses problemas sérios, né, elas não conseguem vencer seus problemas, elas se projetam nos outros. O que que isso quer dizer? Inveja, ciúmes, falta de autodomínio. Isso aqui são qualidades, melhor dizendo, características de uma pessoa que não pode ser um líder. Inveja, ciúmes, falta de autodomínio, sentimento de culpa, de inferioridade, de superioridade, são obstáculos sérios para uma liderança saudável, equilibrada e eficaz. Então veja, pessoas com esses problemas aqui, como é que elas vão ser um líder eficaz? Pessoas invejosas, que não têm domínio próprio.
pessoas cheias de sentimento de culpa, né? Mal resolvidas emocionalmente, pessoas que se acham inferiores ou que se acham superiores. Não tem como exercer uma liderança saudável. Quem quer ser um bom líder, onde Deus seja glorificado e as pessoas abençoadas, deve buscar ajuda em leituras ou conselheiros. Então, se você tem problemas assim sérios, coisas mal resolvidas que podem prejudicar na sua liderança, procure livros que trabalham essas questões, procure conselheiros bíblicos, pessoas que têm sabedoria, pessoas espirituais, para te ajudarem, te orientarem, para te mostrarem o caminho, para que você trabalhe e possa vencer essas dificuldades e se tornar uma pessoa mais madura, mais bem resolvida, mais espiritual. Procure ajuda. Procure ajuda em Deus, ajuda em pessoas conselheiras, em leituras de livros, mas procure ajuda. Muitos dos problemas nas igrejas, irmãos, são por causa de pessoas que têm essas características ruins e que não foi observado isso, elas foram colocadas em posições de liderança e estão matando a igreja. É isso que tem acontecido muitas vezes. A tendência é a pessoa projetar nos outros o tipo de eu, amor próprio que possui. É o que a gente vai ver agora. Existem 4 possibilidades. O eu minúsculo e o outros maiúsculo. O eu maiúsculo e os outros minúsculo. O eu maiúsculo e os outros maiúsculos. E o eu minúsculo e os outros minúsculos. A gente vai já entender isso aqui. Aqui é falando do relacionamento entre as pessoas, entre a pessoa e os seus liderados, certo? A pessoa se projeta nos outros. Como assim? O primeiro caso, do eu minúsculo e os outros maiúsculo, diz respeito à pessoa que se anula. Ela tem sentimentos de inferioridade. Acha que não tem capacidade para fazer nada direito. Se acha péssima, enquanto os outros parecem mais capazes. Você percebeu? Ela coloca os outros lá em cima e ela se coloca lá embaixo. Eu não sei fazer nada, eu não tenho capacidade para nada, eu não consigo nada. Não, eu não sei, não, eu não tenho sabedoria, não tenho inteligência. Uma pessoa assim, às vezes ela pode até ter dificuldades realmente, certo? Mas o problema é quando... E a gente vê, né, por exemplo, Moisés, ele ficou se autodiminuindo bastante, né? Mas mesmo assim Deus enviou ele, né? Você pode até estar se perguntando isso. Mas o que foi que aconteceu? Moisés, ele mesmo se vendo como alguém que era incapaz, que não tinha condições, mas Deus enviou ele aceitou o desafio e ele se superou. E ele dependeu de Deus e ele foi lá e fez. E o Senhor ajudou ele. O problema dessas pessoas aqui, o ponto que está sendo falado aqui, é quando a pessoa se diminui tanto, se inferioriza tanto e acha que não consegue nada, que não tem capacidade de nada, e ela permanece assim, desse jeito, isso trava o crescimento dela e o desempenho dela como líder, porque ela fica todo tempo se colocando para baixo. Então a pessoa assim, ela precisa primeiro entender que, embora ela tenha dificuldades, embora ela tenha limitações, mas na força do Senhor, capacitada por Ele, ela vai conseguir e vai superar essas questões. Se ela não entender isso, ela não vai conseguir liderar. Então, um líder com essa atitude está aquém do seu grupo e pouca contribuição poderá dar. Ele trará pessimismo, o grupo dificilmente crescerá, se ele ficar todo o tempo com essa atitude de inferioridade. Então ele precisa superar isso. Se você é assim, você precisa superar isso. Você precisa começar a dizer para si mesmo, não, eu sou fraco, mas Deus é forte, Deus está comigo, Ele vai me ajudar, Ele vai me fortalecer. Eu não tenho sabedoria, mas Deus vai me dar, Ele vai me ajudar. Eu não sei como fazer, mas eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou me dedicar. O Senhor é comigo, Ele vai estar na minha frente. Se ele não tiver uma atitude otimista, mas sempre pessimista, ele vai ser um péssimo líder. Não tem como ele liderar. O segundo caso, do eu maiúsculo e os outros minúsculos, é daquele que se acha único no mundo.
é o tipo do líder autocrático, certo? Que ele se acha superior aos outros. Ele não delega, não confia nos outros, porque ele não confia nos outros, ele acha que só ele é capaz, né? Ele é um líder paternalista, acha que só ele é capaz. Ele, ele não delega nada para ninguém, ele acha que só ele que tem que fazer, ele é que manda. É o eu. O eu dele é muito exacerbado, é o contrário do outro. Enquanto o outro se diminui muito, se coloca como se não fosse ninguém, não serve para nada, o outro se coloca lá em cima. Se exalta, se orgulha, se ensoberbece diante dos outros que ele lidera. Então, um líder com esse autoconceito terá grandes dificuldades em exercer a humildade cristã. Consequentemente, ele não vai liderar nos moldes de Cristo, como um servo humilde, mas como um ditador. No terceiro caso, o eu maiúsculo e os outros minúsculos, o líder se vê no mesmo nível do outro. Ele reconhece suas virtudes e defeitos. Ele sabe conviver com elas e da mesma forma reconhece no próximo seus valores e limitações. Esse aqui é um comportamento saudável. É quando você entende que você tem virtudes, você tem defeitos, você é um ser humano importante aos olhos de Deus, assim como os outros são. Você tem valor, os outros também têm. Então você reconhece que assim como você, os outros têm virtudes e defeitos. E aí você está disposto a ajudá-las, a caminhar com elas. Essa é uma situação saudável. Você nem se diminui, nem se engrandece. Se coloca no mesmo nível das pessoas e não acha que é perfeito, sabe que as pessoas não são, está disposto a ajudá-las. Há um equilíbrio saudável, perfeito e edificante nesse caso, de forma que a convivência no grupo traz uma contribuição para o crescimento mútuo. No quarto caso, que é o eu e o outros, diminutivo, além de se anular e achar que não tem competência, projeta esse mesmo sentimento no outro e o nivela por baixo. Então é a pessoa que não se acha capaz, que não acha que tem condições de liderar nada, que não vai conseguir fazer nada e nem busca em Deus essa capacidade. E aí esse mesmo sentimento ela projeta no outro também. Ela acha que também ninguém tem capacidade, que ninguém consegue fazer nada, que nada vai dar certo. É um pessimista ao extremo, né? A cura é um processo longo, doloroso, porém libertador. Vale a pena investir em si mesmo, procurando saúde emocional, através de leituras e contando com a indispensável ação do espírito para colocar em ordem o seu eu interior. Liderar é facilitar o crescimento do outro. Para isso, tem que estar de bem consigo mesmo. Então, meus irmãos, invista invista em si mesmo e procure melhorar. Procure crescer como pessoa, ser uma pessoa mais madura, uma pessoa que tenha saúde emocional, sabe? Uma pessoa bem equilibrada, uma pessoa sensata, prudente. Tem várias maneiras que a gente pode crescer, como eu já falei, através de leituras, através da ajuda de Deus diretamente, através da ajuda de conselheiros cristãos, para você tratar essas questões mal resolvidas dentro de si mesmo. Então, liderar é facilitar o crescimento do outro. Como é que eu vou ajudar alguém a crescer se eu mesmo não estou bem consigo mesmo? Eu só consigo ajudar alguém a chegar no mesmo nível que eu estou. Se o meu nível é lá embaixo, como é que eu vou conseguir ajudar alguém a crescer? É por isso que Jesus disse que basta ao discípulo ser como o seu mestre. Então, o discípulo ele vai crescer ao nível do seu mestre. Se você não tem o que contribuir com as pessoas, no sentido de maturidade, de crescimento espiritual, de crescimento pessoal, como é que as pessoas vão crescer se você mesmo não cresceu? Se você mesmo é imaturo, tem muitos problemas ainda que precisa resolver, não sabe lidar com pessoas,
não sabe lidar consigo mesmo. Então a pessoa precisa resolver essas questões. Porque para ajudar os outros a crescerem, ela própria tem que ter já crescido espiritualmente, certo? Vamos lá para o aspecto espiritual, irmãos. Antes, deixa eu fazer aqui a segunda pergunta, certo? A segunda pergunta para que a gente possa, para que os irmãos possam marcar aí a sua presença, certo? Já fiz a primeira pergunta antes, agora é a segunda pergunta que eu vou fazer para que vocês respondam. Quais são os três tipos de relacionamento entre a pessoa, o eu e os outros? Quais são os quatro? Quais são os 4 casos nessa questão do relacionamento pessoal entre o eu e os outros? Quais são os 4 casos que a gente estudou aqui? Não precisa explicar cada um não, certo? É só citar quais são os 4 casos. E a gente viu aqui, ó, o primeiro caso é o eu-outros. O segundo caso é o eu minúsculo. O primeiro é o eu minúsculo, o outros maiúsculo. O segundo é o eu maiúsculo, o outros minúsculo. O terceiro é o eu maiúsculo, o outros maiúsculos. E o quarto é o eu minúsculo e o outros minúsculos. Que a gente estudou aqui, né? 4 tipos de relacionamento entre a pessoa e os outros, nesse âmbito pessoal. Vamos lá, continuando aqui. Agora, o segundo aspecto com relação ao perfil do líder, que é o aspecto espiritual, certo? A formação espiritual do líder cristão é fundamental em seu trabalho. Inúmeras pessoas são excelentes líderes e nunca fizeram cursos. Por outro lado, há pessoas que fazem cursos, mas a vida espiritual é um desastre. Meus irmãos, essa questão espiritual aqui é uma das questões mais importantes. A gente já viu aqui a questão pessoal, das características pessoais, principalmente do seu eu interior, no sentido emocional. Agora, essa questão espiritual é uma questão fundamental na liderança, meus irmãos. Fundamental, eu quero dar uma ênfase nisso aqui. Sabe, é algo que, se não existir, sabe, a sua liderança vai ser um fracasso. Se você não for um líder espiritual, você não tem como liderar. Essa é a verdade. Você não tem como liderar. Você pode até ser uma pessoa bem resolvida emocionalmente, uma pessoa que sabe lidar bem com os outros, mas se você não for uma pessoa espiritual, a sua liderança vai ser horrível. Esse ponto é fundamental, meus irmãos, fundamental. Guarde isso no seu coração. Tem muitas pessoas que são excelentes líderes e nunca fizeram cursos. Por quê? Porque é uma pessoa espiritual. Nunca fez um curso de liderança. Mas ela anda com Deus. Ela tem o fruto do Espírito. Ela aprendeu na palavra como ser um cristão verdadeiro.